Olá, Bispo Paulo Fila, mais um dia para trazermos uma palavra para a sua vida e algo que vai fazer diferença. Sempre no nosso canal dê um like e se inscreva no canal. Indique para outras pessoas também. Vou ficar muito feliz de você estar participando do nosso canal e se inscrevendo, que logo terá muitos conteúdos e muitas novidades também dentro do canal. O assunto de hoje, eu quero falar para você que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Muitas pessoas hoje na Terra, elas acham que não são merecedoras daquilo que estão colhendo, aliás. Mas na hora de plantar, a plantação sempre é opcional, mas a colheita não é. É um detalhe importante que você precisa observar na palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 6, verso de número 7. A Bíblia diz assim, muito claro: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, a Bíblia diz que ele vai colher, vai ceifar. Então na hora de plantar nós não prestamos atenção, a gente faz o que quer, leva a vida do jeito que quer, e na hora de colher a gente começa a achar os culpados, e normalmente a gente culpa Deus também, em uma dessas vezes quando a gente está colhendo o fruto mal, quer culpar Deus. Olha a palavra do Senhor que fala que se você não vai colher, só se acontecer um milagre. Em caso de milagre você não precisa plantar para colher. O Senhor fala para Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 2, o Senhor diz: o que é isso na sua mão? Aí Moisés fala assim: uma vara. Então Deus vai usar coisas que estão nas suas mãos. Deus não vai usar o acaso, Ele vai usar coisas que estão nas suas mãos. Então para você colher alguma coisa, é o que está na sua mão. Você vai ter que plantar para depois você colher. Eu lembro da história daquela mulher de 1 Reis, capítulo 17, aonde o profeta conversa com ela e ela fala assim: vive o Senhor teu Deus, que ela fala assim, nem um bolo eu tenho. Aí ela lembra, só um punhado de azeite que eu tenho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. E ela começa a conversar e dialogar com o profeta. E aí Elias fala para ela assim, depois de todo aquele relatório terrível que estava acontecendo sobre a vida dela, Elias chega e fala para ela: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, ele dá um detalhe: faze primeiro um bolo para mim. Não é isso que ele fala? Aí ela vai usar o que tem na mão dela. Primeiro ela vai fazer um bolo pequeno para o profeta, está nas mãos dela. Deus não vai usar você se não estiver nas suas mãos. Por isso que aquilo que você plantar é o que você vai colher. Ele fala, planta. Quando ela vai e faz o bolo, ela fala, traz aqui. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Olha que a importância da obediência. Às vezes a pessoa não entende que na obra de Deus e nas coisas de Deus é importante você ter alguma coisa na sua mão. Aquela mulher depois ficou conhecida por toda a circunvizinhança, porque Deus mudou a história dela. Deus responde. Olha só o que acontece em Marcos capítulo 6, verso de número 36, você pode ler na sua casa. Estavam lá com Jesus estava pregando e a hora se avançava, e eles começaram a ficar preocupados, falaram assim: o que vamos dar de comer para essa grande multidão? E Jesus fala assim: busca pão para eles. Alguém responde e fala para Jesus: dá-nos de comer. Aí ele fala assim: mas como vão comprar? O povo pergunta. Ele fala assim: quanto nós temos aqui? Eles falam: 200 dinheiro. Aí ele fala assim: pega esse 200 dinheiro e vai comprar o quê? O pão. Se você não tiver alguma coisa nas suas mãos, não vai acontecer milagre. Não vai acontecer multiplicação. Só vai acontecer quando você está disposto a pagar o preço. Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Por que nós lemos Bíblia? Porque nós estamos apresentando alguma coisa a Deus. Não estamos chegando com as mãos vazias. Não, eu quero o poder de Deus, mas eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso buscar. Lucas capítulo 5, verso 2, verso 3, lá você vai encontrar assim: e esta viu 2 barcos junto do quê? Do lago. Tinha pescadores ali. Havendo descido deles, aqueles pescadores, estavam lavando o que? Já suas redes. Jesus está avistando eles. Eles eram pescadores, eram homens ocupados, desciam do barco, não tinham pescado nada. Já estavam lavando a rede. Esse barco de Simão, a palavra diz, que ele se afastou um pouco da terra e Jesus subiu sobre aquele barco para ensinar. Jesus usou o barco, que era uma ferramenta de trabalho de quem? De João. Qual é a ferramenta de trabalho que você tem? Sabe o que acontece com as pessoas hoje? Elas rejeitam a instrução. Fazem do jeito que acham que dá na cabeça. E esse negócio do meu jeito não funciona para Deus.
Deus ele já deixou regras estabelecidas. Quando você obedece essas regras, as coisas começam a mudar a seu favor. Mas quando você não ouve regras, você faz tudo do seu jeito, aí só tem a penar. Então cuidado para não rejeitar o quê? Instrução. Você está sendo instruído agora. Eu estou trazendo essa palavra para instruir você, para mudar a sua história. Deus não vai usar o acaso, vai usar o que tem nas suas mãos. Josué capítulo 1, verso de número 8, que fala a palavra de Deus lá. Não se aparte da tua boca a instrução, o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Quanto tempo você tem parado para observar o manual? Está aqui, ó. Isso aqui é o manual, a Bíblia, a palavra. Se você não usar o manual, você não vai ter orientação. Não se aparte do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Para ter cuidado, é um detalhe. Em tudo que você fizer, está conforme a palavra está falando para você. Porque se você sair fora da palavra, você está saindo fora do manual. Aí ele fala assim, porque então farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, na caminhada. Você vai ser bem sucedido. Mas tem que meditar na palavra. Josué, capítulo 1, verso de número 8. É a palavra que você tem que guardar, o ensinamento, a instrução. Quando você faz isso, as coisas começam a funcionar. Bispo, como que funciona esse negócio? Vou te explicar para você, é muito fácil. Se você compra um eletrodoméstico, ou um carro, ou um equipamento, você tem que ver o quê? O manual. Normalmente a gente não quer ver o manual. Já abre e fala assim, eu sei mexer. Aí você quebra a cara, porque você não sabe mexer. Vai ficar faltando alguma coisa. Aí você corre e pega o quê? O manual. Quando você pega o manual, era isso aqui que eu errei. Rapidinho você resolve o problema. E a palavra de Deus é o manual para a sua vida. Provérbios capítulo 20, verso de número 13. Fala assim, o preguiçoso, né, ele ama o sono. Nunca vai ter nada na mão, nunca tem o que apresentar. Provérbios 20, verso 13 fala muito claro isso, para não amar o sono. Porque o que ama o sono, ele se empobrece. Ele não tem tempo de ler, não tem tempo de orar, não lê um bom livro. Precisa abrir os olhos, não é isso que fala a palavra lá? E te fartarás de pão, vai sobrar. Porque quem tem conhecimento, hoje em dia, o que é que as pessoas compram? Conhecimento. Você não vai contratar uma pessoa na sua empresa que não tenha conhecimento. Você tem que estudar primeiro para depois você trabalhar. Se especializar numa área. Aí aquele empresário vai te contratar porque você tem uma coisa chamada conhecimento. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6, a palavra fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não usa preguiçoso. Alguma coisa tem que ter na sua mão. Olha para os seus caminhos para ver se eles vão prosperar no seu caminho se você ficar com a preguiça. Não, eles não vão prosperar, seu caminho vai ficar vazio, não vai ter ninguém para agregar. Porque as pessoas hoje, elas precisam de pessoas que têm conhecimento, que dominam alguma área. Olha o que a palavra fala, pois ela, que não é preguiçoso, não tem chefe, não precisa guardar comida, a formiga, né? Não tem dominador, porque ela tem a liberdade. Ela durante todo o período do verão ela está trabalhando, porque depois do inverno ela vai ter o sono dela, o descanso dela. Assim é a pessoa que trabalha, que tem alguma coisa na mão dela para apresentar. Mas se ficar com preguiça, vai sobrevir sobre você a pobreza, vai sobrevir sobre você a escassez. Você não vai ter as coisas nas mãos, porque não vai aparecer num passo de mágica. Tem gente que pensa que é estralar assim, ó. Fui para a igreja, estralou, aconteceu. Não, estou dando um caminho para você. Deus quer te abençoar, quer te prosperar. Mas para isso, você precisa observar a palavra. Sabe o que impede muitas pessoas de crescer na vida? O egoísmo. O egoísmo é aquilo que você só pensa em você mesmo. Você não ajuda ninguém, não compartilha informação. Está vendo isso que eu estou fazendo aqui? Estou compartilhando informação. Essa informação já tenho ela, mas eu estou compartilhando com você para que você saia dessa situação que você está vivendo e você cresça. Lucas capítulo 6, verso 38, você conhece a passagem. Fala assim, dai e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque na mesma medida em que você medir, a Bíblia diz que você vai ser medido. Então, quando você é egoísta, você não consegue dar nada. Você não consegue repartir. É tudo para você. E o próprio exemplo disso é o próprio Deus. Ele se despojou, se tornando em forma de homem, para descer e habitar entre nós, para nos alcançar. É isso que está acontecendo hoje com a sociedade que a gente vive. É todo mundo querendo mais para si mesmo.
E quando a pessoa é egoísta dessa forma, ela esquece de agradecer a Deus. Olha, é importante demais agradecer. Antes de lembrar do Senhor teu Deus, é Ele que te dá força, é Ele que te dá vigor, lembra do Senhor teu Deus. Quem te deu força para acordar hoje? Para trabalhar. Essa porta que abriu, para você estar aí se alimentando debaixo de uma bênção, foi Deus que fez isso. Esse é o dia que o Senhor te deu, então agradeça. Se você esquecer do Senhor teu Deus, Ele não vai lembrar de você. Lembra do Senhor teu Deus. Agradeça a Ele por todos os momentos. Deuteronômio capítulo 8, verso 18 ao verso 19. É muito importante. Às vezes a gente quer trazer alguma coisa diante de Deus, e é um detalhe importante no canal, você vai ouvir muito eu falar sobre isso. A questão do perdão. Deus não recebe se você estiver enrolado com alguma coisa que você não liberou perdão. Mateus capítulo 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que no teu coração tem alguma coisa contra o teu irmão, ou o teu irmão tem alguma coisa contra ti, a Bíblia fala, deixa a tua oferta lá, vai lá primeiro e se reconcilia com ele. Você está entendendo por que não dá certo? Porque às vezes você não está cumprindo essas ordenanças. Apartou da tua vida o livro da lei, você não está mais observando. Não é do seu jeito, é do jeito que a palavra fala. Depois você volta e apresenta o que? A sua oferta. A palavra do Senhor fala para honrar. Ezequiel capítulo 44, verso de número 28. Observe lá. Olha o que ela fala para honrar o sacerdote. Você tem honrado o seu sacerdote? A pessoa que te orienta na palavra? A Bíblia fala assim, eles terão herança. Eu serei a tua herança. O Senhor está falando do sacerdote. Não lhes darei, portanto, possessão de Israel. Eles não teriam pedaço de terra. Porque o Senhor fala para eles, eu sou a sua possessão. Aí o versículo continua assim, e eles comerão a oferta e os alimentos. O sacerdote é alimentado pela sua vida. A oferta pelo pecado. Você sabe, né, que a pessoa que não é dizimista fiel, já que estamos falando aqui de oferta, ela quando rouba a Deus, não é só você pedir perdão. A Bíblia garante, fala para você, que agora você tem que trazer, lá no livro de Levítico, era 10%, né? Agora você tem que trazer 20% que é a oferta de perdão. Quer dizer, complicou mais ainda. Por que tem pessoas que a vida não anda, não é abençoada? Porque é instruído na palavra e não tem repartido os seus bens com aquele que instrui. Não traz ao pé do sacerdote, às mãos do sacerdote, a bênção. Olha o que a palavra fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. Então a palavra de Deus hoje, nesse dia, eu quero encerrar aqui falando para você, que às vezes você não entende o que é pecado, mas pecado, ele vai atingir toda a sua geração, vai atingir toda a sua família. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição. Então não traz para a tua vida, não traz para a tua casa esse tipo de maldição. Malaquias capítulo 1, verso 13, que quase não se lê, fala assim, eis aqui, o Senhor fala assim, que canseira, porque a pessoa está tratando a casa dele, tratando a oferta de Deus, tratando o ministério com desprezo. Aí eles perguntam assim, vocês vão oferecer para Deus coisa roubada, coxa, enferma, estão trazendo oferta com defeito? Aceitaria você isso? Porque o Senhor fala, eu não aceito. Aquele que está enganando, que está fazendo de qualquer jeito e trazendo na presença do Senhor, Deus não aceita. Precisamos ler a palavra, entender a palavra. Eu encerro aqui falando para você. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Deus não trabalha com mãos vazias. Deus trabalha quando você apresenta alguma coisa para Ele fazer sobre a sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar comigo. Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de deixar o seu like. Todas as vezes, eu fico feliz pela sua participação, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado.